Olá pessoal, e hoje eu vou falar com vocês sobre alguns aspectos a se considerar nas instalações de sistemas de bombeamento de água com energia solar. Tá? Deixa eu puxar a tela aqui para o canto. Vamos lá. Eu separei aqui algumas fotos de alguns dos nossos projetos para demonstrar para vocês alguns critérios que nós adotamos nas instalações. Nessas pastas são fazendas, né? Eu separei algumas fotos de alguns projetos e vamos começar aqui com um sistema com 8 módulos de 360 watt-pico. É um projeto que já tem 4 anos de operação. Normalmente, na verdade, quase sempre, as instalações de sistemas de bombeamento de água que acontecem nas fazendas, né, são feitas em estruturas de solo, que é diferente das instalações em telhado, né? São bem diferentes, na verdade. Então, nas estruturas de solo, você tem que se atentar ao tipo de solo, se é muito arenoso, se é argiloso, se é um solo firme ou não, para saber qual a profundidade que você vai cavar para concretar os postes, né, de fixação da estrutura. Também utilizar uma estrutura metálica adequada para o propósito de fixação de módulos fotovoltaicos, né? Bom, aqui tem uma foto que mostra a unidade de captação. O cliente fez um desvio do rio, da margem do rio, com uma escavadeira hidráulica e fez um poço. Então aqui é um poço, tem uns 6 metros de profundidade mais ou menos, recebe água do rio e aqui nós instalamos uma bomba centrífuga de superfície, tá? Essa escada e essa balsa, no caso a balsa é flutuante, né, e a escada acompanha o movimento da balsa. Por que flutuante? Porque pode acontecer de uma chuva muito forte subir muito o nível da água, né? Então, se a bomba ela é fixa numa posição, num nível, pode acontecer da água simplesmente passar por cima dela, né? Ela ficar submersa. E aí a bomba vai acabar sofrendo com isso, né? Vai entrar água no motor, vai degradar os rolamentos e em algum momento essa bomba vai parar. Então a gente montou numa estrutura flutuante que acompanha o nível da água, tá? Aí alguém pode perguntar, mas por que não colocar a bomba de superfície afastada da água, né? Porque tem um outro problema. A sucção das bombas de superfície é a parte mais sensível delas. Então, mais ou menos, para cada 1 metro de sucção, você perde uns 10 metros de recalque. Então, para uma maior eficiência do sistema, a bomba de superfície ela tem que ser montada o mais próximo possível do espelho d'água. Se eu tivesse com ela a 2 metros de distância ali, de desnível com relação ao espelho d'água, eu perderia cerca de 20 MCA, 20 metros de coluna de água no recalque. Então, por isso, é interessante que ela fique o mais próximo possível da água e que tenha algum mecanismo de proteção contra alguma chuva muito forte, de modo que o nível da água suba muito. Aqui em detalhe, é uma bomba com motor IP55, tá? É um motor blindado. Ele é um motor resistente à chuva, sol, mas não pode ser submerso, né? Senão acaba entrando água pelo eixo. É pouca água, mas é o suficiente para degradar esse motor. Então aqui na nossa instalação nós colocamos uma cobertura
para evitar, né, a incidência direta de sol, porque isso ajuda no arrefecimento do motor, né? Então aqui mais um detalhe da instalação. E aí vamos para o próximo projeto. O próximo projeto ele é bastante parecido. Aqui o cliente fez uma preparação um pouco melhor, né? Veja que foi feita uma abertura também na lateral aqui da represa, também profunda. O cliente construiu uma espécie de uma casinha que ele usa para pesca e a bomba foi instalada nesse local, tá? Temporariamente está aqui, mas depois ela foi instalada para debaixo da casinha. Então é uma bomba de superfície, uma bomba centrífuga de superfície, com motor blindado também. Veja que na sucção a gente utiliza uma tubulação marrom e no recalque nós utilizamos tubulação azul. Bom, a tubulação azul já é corriqueira, né? O pessoal deve conhecer bem já, pois é utilizada em irrigação, amplamente utilizada em irrigação. E a tubulação marrom também, o pessoal deve conhecer bastante, porque é amplamente utilizada na construção civil. O tubo marrom, ele foi projetado para construção civil. Então ele suporta esforços tanto de pressão, né? O índice de pressão dele é de 75 MCA, 7.5 bar, né? E também suporta esforços de compressão, tá? Já a tubulação azul, ela suporta os esforços de pressão dentro do tubo, inclusive a tubulação que nós costumamos utilizar é o tubo PN80, né? Então ele tem um índice de pressão levemente superior ao marrom, mas ele não é resistente a esforços de compressão. Então esse tubo ele é facilmente esmagado. E como a sucção trabalha com pressão negativa, tá? Como a sucção trabalha com pressão negativa, nós precisamos utilizar um tubo que tenha uma certa estrutura na sua parede. E aí é a tubulação, ou tubulação galvanizada, metálica, ou tubulação marrom. Mas eu não utilizo tubulação azul na sucção, tá? Aqui um motor blindado, IP55. Veja que nós sempre utilizamos manômetro, tá? Em praticamente 100% das instalações nós temos manômetros, pelo menos um manômetro. O manômetro ele dá uma indicação muito importante do estado do sistema, né? Qual a pressão de operação naquele momento. Então nós aferimos isso com o manômetro. Aqui está o sistema montado. É um sistema que já tem cerca de 5 anos de instalação. Vamos para o próximo. Mais uma fazenda. Aqui a gente já tem uma topologia de sistema um pouco diferente. Aqui nós estamos utilizando uma bomba submersa. Uma bomba submersa vertical, tá? Que não precisa de camisa de fluxo. Geralmente, quando instalada em represa, né? Aqui é uma represa. Foi artificialmente escavado também, né? Mas geralmente os fabricantes de bomba submersa eles recomendam que quando a bomba for instalada numa represa, que seja instalada com uma camisa de fluxo. No caso da Vambro, que é um dos fabricantes que fabricam esse tipo de produto, eles não exigem camisa de fluxo e, portanto, nós não utilizamos. Então aqui é um sistema com 2 bombas submersas de 6 polegadas que foram instaladas na vertical. Uma está aqui e a outra está deitada aqui. Então aqui eu já estou com uma bomba instalada e a outra bomba está
está operando, está jogando água e falta conectar aqui ao sistema. Nessa conexão nós temos o manômetro é indispensável, toda instalação tem que ter um manômetro. E nós temos também uma válvula sustentadora de alívio de pressão. Porque esse é um sistema de tubulação pressurizada. É uma topologia de tubulação, uma topologia de montar um sistema de distribuição de água em que a gente não tem reservatório. Tá? Esse sistema não tem reservatório. Então, quando todos os bebedouros estão cheios, abastecidos, as boias se fecham e quando as boias se fecham, a pressão no tubo aumenta de modo que a válvula sustentadora abra e devolva para a represa o excedente de água, né? Isso não faz desligar a bomba, isso faz devolver para a represa o excedente de água. Mas como a energia é solar, então também não tem problema. Aqui é um teste do sistema, estou com o registro de recalque fechado. Veja que a agulha do manômetro está defletida aqui em torno de 60 MCA. E a válvula de alívio de pressão, a válvula sustentadora, está devolvendo a água para a represa. Então aqui a gente consegue ver as mangueiras das duas bombas, né? Elas estão montadas na posição vertical. E as duas bombas exatamente iguais alimentam o sistema. Sempre que utilizamos bombas em paralelo, elas precisam obrigatoriamente ser exatamente iguais. Mesma marca, mesmo modelo, mesmo número de estágios, potência de motor, mesma idade, tudo igual, idêntico, tá? Senão a gente pode ter outro tipo de problema. A diferença de pressão entre duas bombas pode causar algum outro tipo de problema. Então aqui o sistema fotovoltaico montado para uma das bombas com inversor irrigasol. Está instalado debaixo da estrutura. Essa também é uma recomendação de instalação. Colocar montado debaixo da estrutura, ao abrigo do sol e chuva. E com um afastamento mínimo aqui de cerca de 40 centímetros. Tá? Das costas do módulo, porque a refrigeração do inversor é por convecção natural, né? Então esse ar quente ele precisa poder circular aqui por cima. Então aqui os dois inversores montados, alimentando cada um deles uma bomba e os dois sistemas operando. Também estrutura metálica. Adequada para fixação de módulos fotovoltaicos. É muito importante, por exemplo, aqui nós utilizamos um trilho da Schletter, um trilho de alumínio. Então é muito importante conhecer qual é o vão livre permitido entre dois postes, né? Então o fabricante desse trilho ele especifica isso. É importante conhecer porque existe uma flexão da estrutura, mas ela tem que ser aceitável, né? Ela tem que ser aceitável para não causar nenhum tipo de problema ao módulo fotovoltaico. Então o fabricante determina qual é esse vão livre aceitável. Bom, ao fim da instalação, a gente faz essa cerca, né, para proteger o sistema do acesso de animais de pequeno, médio e grande porte, mas principalmente de grande porte. De pequeno e médio não causa grande problema, mas de grande porte sim. Principalmente para bovinos, né? Os bois e cavalos, eles tendem a se coçar nessas pontas, né, na ponta do módulo, na ponta da estrutura. E tudo bem que ele está só se coçando, mas pro peso de um animal desse, ele pode entortar a estrutura toda. Então aqui
a cerca. A cerca também ela tem que ter um afastamento mínimo, de modo que, primeiro, que o animal pro lado de fora, que a cabeça dele não alcance a ponta do módulo, né? Nem a ponta, nem parte nenhuma. Essa é a primeira premissa. E a segunda é de que a lasca não faça sombra também. Inclusive, aqui eu tenho duas estruturas, né? Duas estruturas em série e uma atrás da outra. Veja que a estrutura da frente não faz sombra na estrutura de trás. Isso é muito importante. Esse afastamento ele tem que ser respeitado de modo que essa estrutura não projete sombra em cima da outra. Vamos ver mais um projeto. Aqui são projetos assim com idades muito diferentes. Aqui, por exemplo, é um projeto já bem antigo. É um modelo de inversor bem antigo que a gente já não fabrica mais. Mas é um sistema que está lá funcionando, né? Tem mais de 5 anos. Isso nos dá alguns parâmetros assim, de longevidade com relação também à montagem, né? Se nesse período de 5 anos nós não tivemos nenhum problema com o sistema, então é um aspecto de montagem assertivo. Então aqui nós temos o sistema fotovoltaico montado, estrutura metálica de solo também, padrão. Os pés concretados. Aqui a cerca tinha sido iniciada, colocaram as lascas. E a bomba, uma bomba de superfície, bomba centrífuga de superfície, motor blindado, montado num flutuante, tá? Com uma escadinha que acompanha o nível do flutuante. Aqui tem uma articulação, aqui tem outra. Então ela acompanha o nível da água. Novamente, tubulação de sucção marrom, tubulação de recalque azul. Tá? Aqui é só um pedaço para não ficar jogando água em cima da estrutura de flutuação. E um telhadinho para proteger aqui do sol e chuva, né? Da ação direta. A bomba ela tem uma proteção, ela tem uma blindagem. Mas quanto mais a gente proteger, mais ela dura. Então, manômetro padrão, manômetro instalado, todo o sistema com manômetro. Vamos para o próximo. Estrutura metálica de solo. Fazendo um reforço na pintura. Um dos inversores instalados. Bom, aqui que é uma foto em detalhe do inversor. Então, o que é importante? Parte de cabeamento. Usa terminal. Aqui chamam de terminal tubular, mas eu sei que tem outros nomes, né? Um terminal tubular acho que é meio padrão. Para os cabos de entrada e os cabos de saída. Aqui eu tenho alimentação, positivo e negativo, do sistema fotovoltaico. E aqui eu tenho a saída que vai para a motobomba. E aqui eu tenho uma chavinha liga e desliga para poder ligar e desligar o sistema. Está ligado numa das entradas de sensores. Tem 2 entradas, pode configurar uma para essa finalidade. E o aterramento, importante, aterramento do sistema. Esse conector oleal ele vai junto com o inversor. É importante aqui. Esse sistema estava em montagem, ele não estava pronto, né? Mas o prensa-cabo aqui faltava dar o aperto nele. É importante todos os prensa-cabos apertados para não entrar insetos. Senão entra inseto dentro do gabinete e causa problemas. Aqui em detalhes, ó. Prensa-cabo apertado, os prensa-cabos apertados. Chave liga e desliga. Essa chave ela não vem no inversor por padrão, tá? Cada cliente instala a chave que mais achar apropriada. Aqui a conexão para o aterramento. Entrada de sensor.
Saída do motor e entrada de alimentação. Aqui o inversor funcionando. Nessa instalação foram utilizadas duas motobombas submersas também. Motobombas submersas, sem camisa de fluxo, ligadas em paralelo. Bombas exatamente iguais. Esse é o nível de pressão desse sistema. Um detalhe da instalação, nós também fizemos toda a rede de tubulação, mas não é o foco dessa aula. O foco dessa aula é nas práticas, boas práticas de instalação e de motobomba e inversor. O sistema está um pouco distante, está cerca de 120 metros, mais ou menos. Aqui os dois sistemas instalados. Aqui a estrutura de madeira com as duas bombas. Bom, aqui nós temos uma válvula de alívio de pressão, uma válvula secundária, também uma válvula de alívio de pressão, mas ela é secundária, né? Ela é caso aconteça alguma coisa e esta aqui não acionar, essa segunda válvula aciona. E aqui é só para testar a tubulação, testar as bombas, na verdade. Então veja aqui a indicação do manômetro. Aqui está ajustado para mais ou menos 60 MCA, 65 MCA. E esse sistema também já tem algum tempo de instalação. E é um sistema de pressurização sem reservatório. Então toda a água é bombeada para os bebedouros. A hora que os bebedouros enchem, fecham as boias e a água é devolvida para a represa. Bom, vamos lá, próximo sistema. Bom, esse é um sistema que também já tem alguns anos de instalação. Estrutura metálica de solo. É um inversor antigo. Quem conhece a Irrigasol já há alguns anos vai lembrar desse inversor, mas esse é um inversor antigo, já não é mais fabricado. Aqui fabricação da plataforma flutuante para colocar as bombas, né? A gente utiliza esses tambores que são tambores reutilizáveis, né? Tambores reutilizados e são muito duráveis. Então aqui já está com as bombas instaladas. Duas bombas de superfície, exatamente iguais. Os dois sistemas funcionando. E o sistema operando. Aqui esse sistema está operando com uma pressão até relativamente alta. Está em torno de 55 MCA. Vamos para o próximo. Aqui nós temos uma represa, mesmo padrão, bomba de superfície, cobertura, estrutura metálica de solo. É um sistema também que já tem alguns anos. Aqui ele está acompanhando a curvatura, a inclinação do terreno, porque não compensava fazer um aterro para ficar na horizontal. Não traria grandes ganhos. A bomba instalada. Essa estrutura, o cliente já não quis fazer flutuante, porque essa represa ela tem um ladrão, né? Ela tem uma área para escape do excedente de água muito grande.
Então, para o cliente, né, é praticamente impossível a água passar por cima da bomba. É um risco que eu não gosto de correr, mas foi decisão do cliente. Bomba instalada, funcionando. Manômetro, toda a instalação, manômetro. O manômetro ele dá indicações importantíssimas com relação ao funcionamento do sistema. Importantíssimas. Essa aula não é para entrar em aspectos muito detalhados da física envolvida, né? Da hidrostática, hidrodinâmica, mas sim para mostrar alguns critérios de instalação que nós adotamos. Estrutura metálica de solo, padrão. Nesse caso, é a primeira que aparece de uma bomba submersa, deitada. Ela está presa num flutuante. Tá? A bomba submersa horizontal. Em princípio, as bombas submersas elas não podem ficar na horizontal, tá? Elas não podem. Isso traz consequências graves, né? As bombas que são feitas para operar na horizontal, elas têm uma construção diferenciada, apesar da aparência ser exatamente igual, mas internamente tem uma construção diferenciada. Esse modelo da Vambro, por exemplo, vem com uns pezinhos de borracha, indicando que ela pode ficar na horizontal. E aí nós montamos aqui nos tambores flutuantes, de modo que a bomba fique debaixo d'água, né? Ela fique submersa, mas que também não vá para o fundo da represa, senão ela atola e vai puxar lama. Então aqui novamente os critérios de instalação, terminal tubular, os cabos de entrada, cabos de saída, chavinha liga e desliga, aterramento. Aqui a bomba operando. Então ela está presa nesses tambores com cintas de aço inox. Essas cintas são cintas utilizadas pelo pessoal de instalação de fibra ótica, de telefonia, de instalação em poste. Então essa cinta ela é até fácil de encontrar. E aí nós amarramos uma corda no sentido oposto ao do cabo elétrico, para que a bomba não vá para a margem, né? Ela tem que ficar num ponto fundo ali. Aqui é o sistema finalizado. Quase finalizado, na verdade. Veja que aqui o cliente tem uma rede monofásica de média tensão passando. E mesmo com a rede passando aqui, o cliente optou pela instalação do sistema fotovoltaico, sistema de bombeamento com energia solar. Por uma questão de nem tanto de economia de energia, mas uma questão de confiabilidade, né? A energia, principalmente rural, ela não pode se contar com ela. Já a energia solar tem todo dia, né? Eu vou pular uma pastinha e deixar para o final, porque ela é um pouco mais extensa. Aqui é um outro sistema. Também com duas bombas. Manômetro indicando 50 MCA. Dois inversores. Eram os modelos mais antigos, a versão sem Bluetooth ainda. Também é um sistema com muitos anos de instalação. Eu coloquei aqui mais sistemas antigos. Por quê? Porque são sistemas que estão funcionando até hoje sem problemas. Então, para eu falar, olha, essa técnica funciona, eu preciso ter esse dado, né? Esse tempo de operação para poder dizer que não deu problema. Por mais imperfeições que tenha, e tem, normal, todo projeto tem, mas funciona e está funcionando.
Então aqui o sistema instalado, as bombas instaladas, funcionando. Os dois inversores. Aqui o cliente construiu uma estrutura de madeira fixa. Essa água, ela vem de algumas minas, então o que ele fez foi fazer uma escavação para poder ter um volume de água, uma reserva, e também para facilitar a captação, né? Porque se a água for muito rasa, não tem como fazer a captação. Aqui tem duas bombas de superfície, exatamente iguais, em paralelo, e o sistema operando. Novamente, tubulação de sucção marrom, tubulação de recalque azul. Então, vamos aqui para mais um sistema. Estrutura metálica montada, concretada. Nesse dia que eu estava presente, esse solo, isso aqui era num período de seca, o solo estava tão duro que o perfurador de solo não perfurava. Foi bem difícil de cavar aqui. Então aqui nós temos aqui duas bombas montadas no tambor, na horizontal, submersas. E aí essa vem com uma tubulação flexível, né, mangueira, que depois entra na tubulação rígida, que é de PVC. Aí, claro, cercar o sistema para evitar que aqui animais de maior porte possam entrar e estragar a estrutura, encostar nos módulos. Aquele sistema abastece esse confinamento. Tem um confinamentozinho aqui para 2.000 cabeças de gado e abastece esse gado. Então, pessoal, novamente, são sistemas que foram instalados já há bastante tempo, muitos anos. Um ou outro é meio recente, mas os demais têm bastante tempo. E não são sistemas perfeitos no sentido de critérios de instalação, tá? O que eu estou mostrando, claro que nós hoje nós já melhoramos muito as técnicas, mas você não precisa ter uma construção perfeita, uma instalação perfeita para ter um sistema durável que funcione bem. É isso que eu quero dizer. O pessoal montando a estrutura, colocando os módulos. Aqui é uma bomba um pouquinho diferente, ela é uma bomba de superfície da Vambro. E a sucção dela não é na frente, a sucção dela é lateral. Então tem aqui uma sucção numa tubulação marrom e eu tenho um recalque com uma tubulação azul. E manômetro. Manômetro é indispensável. Numa estrutura flutuante também. Um sistema flutuante para acompanhar o nível da represa. Esse é um flutuante simples, ele não tem articulação, então se a represa subir muito, ele acaba inclinando para cima. Mas essa represa não sobe muito, então é aceitável. Aqui o sistema instalado. Esse inversor que está em operação foi o primeiro inversor com Bluetooth que a gente fabricou. E aí eu tive que fazer alguns ajustes dele em campo. Mas isso hoje não precisa mais. Hoje só apenas um celular e o aplicativo para poder configurar o equipamento. O sistema funcionando, a bomba funcionando.
Bom, vamos para o próximo. Estrutura metálica de solo. Aqui uma bomba, novamente uma bomba submersa horizontal, presa no flutuante. Ela é uma bomba específica para funcionar na horizontal. Ela tem aqui esse suporte. No caso da Vambro, né, tem esse suporte. E ela não precisa de camisa de fluxo. Tem outros fabricantes que também oferecem produtos semelhantes, tá? Não é o único. Aqui a gente não está fazendo apelo nenhum por marca, apenas demonstrando a instalação de produtos diversos. Então aqui, como ela fica flutuando, se movendo na água, a gente tem que usar uma tubulação flexível, né? No caso aqui uma mangueira flexível. A captação aqui não é das melhores, é uma água bem suja, mas é o que tem. E aqui o equipamento já instalado e operando. Então aqui em volta da estrutura a gente tem uma cerca para proteger contra a entrada de animais de grande porte. E o sistema operando, alimentando o bebedouro. Nesse cliente aqui, ele pediu que nós instalássemos algumas conexões de engate rápido nos bebedouros para poder abastecer pulverizador, caminhão-pipa. Aqui mais um projeto. Detalhe aqui para a haste de aterramento. Inversor instalado. E bomba funcionando. Aqui também é uma bomba submersa horizontal. É uma bomba especial de um CV. São sistemas que têm alguns anos de instalação. Esse sistema aqui já é um sistema recente. Eu vou mostrar porque é um sistema um pouco desafiador. Aqui é poço. O cliente tem 4 poços com 200 metros de profundidade cada um. Então, a tubulação que vai dentro de poço já é um tubo diferente, é um tubo edutor. Esse é um tubo edutor de 2 polegadas. E as barras são unidas com luva galvanizada. Então, o pessoal está passando a veda rosca e depois colocar a luva galvanizada. Esse carretel aqui tem o cabo de cobre. É um cabo de 3 vias de 16 milímetros. E o peso dessa coluna, né, se for somar aqui a bomba, tubulação, cabo, corda e a água dentro do tubo, passa de 600 quilos. Então a gente precisa de uma estrutura muito segura para poder fazer essa descida e subida da bomba. Essa é uma bomba submersa, 6 polegadas, vertical. Então aqui nós temos uma ferramenta especial é um distorcedor com rosca de 2 polegadas para acoplar na bomba e acoplar nas barras também. E aí isso aqui vai no guincho. Tem uma corda de polipropileno de 12 milímetros com uma corda de segurança.
Então aqui a gente tem uma polia para o cabo de aço, uma polia para a corda, separados, polias separadas. Esse implemento aqui chama guincho de bag. Em fazenda isso aqui é muito comum, isso aqui é do cliente. É um guincho de bag. Geralmente o guincho de bag ele suporta em torno de 2 toneladas, porque tem bag que tem 2 toneladas. Não são todos os guinchos que suportam 2 toneladas, né? Mas isso dá uma segurança para a operação, porque a gente está trabalhando com uma coluna de 600 quilos num implemento aqui que aguenta 2 toneladas. E aí nós utilizamos um guincho elétrico para 1000 quilos para fazer essa descida, né? Então o cabo de aço está ligado no guincho e a corda está no moitão. A bomba aqui foi içada. Ela é a primeira que desce e ela já desce acoplada com uma barra, né? Então aqui já foi conectado uma barra nela, foi conectado o distorcedor na luva do cano e em princípio toda a coluna fica sustentado por isso aqui, pela luva, pelo cabo. É uma operação que tem que tomar bastante cuidado, bastante cautela. E aqui o pessoal está prendendo o cabo elétrico. É um cabo PP de 3 vias de 16 milímetros. Está prendendo com uma cinta de aço inox. É uma cinta muito resistente. Muito resistente. Então, se eventualmente por algum motivo escapar, quebrar alguma coisa aqui, eu tenho a corda e tenho esse cabo. Não é todo cabo também, é que esse é um cabo de bitola muito expressiva, né? Que consegue sustentar essa coluna. Claro que isso é só para não perder a bomba, né? Para ela realmente não cair no fundo do poço. Tem que tomar muito cuidado com instalação de poço, ainda mais poço profundo. É muito complicado. É muito complicado. E aqui passa uma fita isolante por cima da abraçadeira para que não tenha canto vivo, que não tenha ponta, né, enroscando em nada. Isso aqui, para quem é poceiro conhece bem, isso aqui é uma chave. Essa daqui a gente mandou fazer. Ela serve para segurar a coluna da bomba, tubulação e tudo, enquanto a gente está colocando mais uma barra. Então, quando vai colocar mais uma barra, tem que soltar lá o distorcedor que está no guincho. E aí tem que soltar, né? E assim, apesar da corda ser uma corda de segurança, em princípio não é para ficar segurando na corda, né? A corda realmente ela é de segurança, se alguma coisa der errado, ela tá ali para ser útil. E a corda ela também assim, ela tem que ter um certo cuidado com ela, porque ela pode atrapalhar mais do que ajudar. Se eventualmente acontecer por algum motivo dessa corda cair dentro do poço, ela na hora de sacar a bomba ela vai embuchar ali e aí você não vai conseguir tirar nada, não vai conseguir tirar a bomba, não vai conseguir tirar nada. É perigoso perder o poço. Então por isso a instalação em poço é bem complicado, tem que ter muita atenção no que está fazendo. Então cada barra é conectada aqui ao distorcedor que está no guincho. Depois essa barra ela é içada e ela é rosqueada aqui na ponta da que está travada na chave. Aqui já era na mesma fazenda, mas é um outro poço. Uma outra instalação. Aqui a bomba já estava funcionando normal. O que a gente foi fazer foi descer um pouco mais a bomba. Descer ela um pouco mais. Sistema de solo montado. Poço funcionando.
Nas instalações, a gente sempre deixa uma conexão para poder lavar os módulos, sabe? Até porque aqui, ó, é uma estrada, então passa muito veículo, passa gado, levanta poeira, a poeira assenta nos módulos, então a gente sempre deixa um ponto de conexão para lavar. Tá? Aqui eu tenho uma válvula de alívio de pressão, uma válvula sustentadora que devolve a água para o poço. Porque esse sistema ele tem reservatório, então é um reservatório grande, de 2 milhões de litros. Mas, quando o reservatório enche, o reservatório está muito distante. Tá muito distante. Essa é uma característica de fazendas muito grandes, né? Essa fazenda aqui, ela dá 40 km de ponta a ponta. 40 km. Então não dá para você ter uma boia para desligar o inversor. Tá? Aí tem duas soluções. Tem a solução sem fio, que é um transmissor com receptor, que funciona, mas eu tenho dúvida com relação à durabilidade, né? Por ser um sistema que trabalha com radiofrequência, quando está instalado em campo aberto, acaba ficando bastante suscetível, né? Acaba ficando bastante suscetível a raio. Então pode ser que não seja uma solução durável. E como essas válvulas eu já utilizo há muitos anos, e elas funcionam bem, nunca deram problema, então eu continuo utilizando por segurança. Até porque esses sistemas são muito longe, né? Esse aqui, por exemplo, eu tenho que ir de avião, então se eu tiver que ir para trocar uma válvula dessa, é uma manutençãozinha que vai custar aí uns 12 mil reais, pelo menos. Tá? Se eu tiver que trocar uma válvula dessa aqui, é uma manutenção muito cara. Claro, não é o preço da válvula, né? O deslocamento aéreo. Claro que também não é avião de linha, né? É um local remoto, tem que ir de avião particular. Então aqui está a instalação. Tem mais algumas fotos aqui. Esse é o reservatório. Então todos os poços jogam água aqui dentro do reservatório. Aqui ainda não tinha sido instalada a boia, né? Mas aqui na ponta tem uma boia, quando enche, tranca essa tubulação, pressão no tubo sobe e abre as válvulas de alívio de pressão que estão instaladas nos poços. Essa que a gente já passou. Bom, aqui é outro poço. E o gado, quando viu água, começou a se aproximar para beber. Então o pessoal que jogou uma lona e colocou um pouco de água aí para os animais. Uma coisa importante. Como eu falei, aqui, vamos supor, eu preciso tirar a bomba, sacar a bomba. O que eu vou fazer? Eu vou cortar esse tubo aqui, tá? E aí eu vou subir por esse gancho. Vou puxar a tampa. A tampa vai subir com a luva e com cabo e com tudo. Mas antes de fazer isso, eu tenho que desamarrar essa corda e prender essa corda num local de segurança, né? Num moitão, algum local de segurança. Que essa é a corda de emergência. Essa corda, a gente sempre pinta, ela é uma corda com proteção UV, mas a gente acaba pintando ela para ter uma proteção adicional aos raios UV, a incidência de sol. Porque se essa corda cai dentro do poço, é um problema gigantesco, é um problema imensurável. Então, muita atenção com isso. Tem uma última foto aqui. Então, essas são algumas fotos de alguns projetos que têm alguns anos de instalação. Eu
peço que não se atentem às imperfeições, tá? Eu sei que tem, não são poucas, são muitas, ainda mais na época. Na época que a gente estava começando, não tinha muito conhecimento, então você comete muito erro, paga caro, aprende e aí muda, tá? Mas são sistemas que estão funcionando até hoje. Então, são critérios de instalação seguros e duráveis. Aqui um vídeo de um cliente que eu pedi. Ele é o Marcos Roberto, de Rondonópolis. E assim, ele tem uma estrutura, ele é muito caprichoso com a instalação, então eu vou mostrar para vocês aqui a instalação dele. Nosso inversor Rigasol. Operando. Então o que ele faz? Ele passa toda a tubulação por dentro da estrutura metálica de sustentação dos módulos. Eu acho isso muito interessante porque protege os cabos não só contra sol, chuva, não só, mas já aconteceu em um sistema de um cliente de algum, eu imagino que seja alguma arara, algum papagaio, alguma ave com bico que cortou os cabos. Cortou, estava todo mordido e tinha cabo seccionado, cabo cortado mesmo. Então, com essa proteção assim, acaba evitando desse tipo de acontecimento. E aqui a bomba funcionando. Bom, com relação à bomba submersa ou bomba de superfície, eu sei que essa é uma dúvida, bomba horizontal. Bom, para poço não tem opção, para poço ela é sempre bomba submersa vertical, sempre. Mas para represa, lago, tem outras opções, né? Você pode utilizar, por exemplo, aqui foram utilizadas 2 bombas submersas verticais, porque aqui eu tinha condições, tinha profundidade suficiente para mantê-las verticais, mas poderia ser horizontal. Não essas, né? Um outro modelo apropriado para isso. Por que não utilizar as bombas de superfície? Questão de escolha de projeto. Assim, a bomba submersa, ela tem vantagens. A primeira é que ela não tem nenhum tipo de problema de funcionamento seca, porque ela está dentro da água. Então não tem como ela funcionar seca, porque ela está dentro da água. A bomba de superfície tem esse problema e ele não é raro de funcionar seca. Na época dos primeiros projetos, como esse daqui, a gente utilizava muitas bombas de superfície e na época o inversor não tinha nenhuma proteção, ele não conseguia detectar se a bomba estava seca. Então, se eventualmente acontecesse alguma coisa, essa bomba ficasse seca, ele não detectava e a bomba queimava. E como começou a queimar, eu mudei o padrão de instalação de bombas para as bombas submersas, porque daí não tinha esse problema. Só que daí o inversor foi melhorando e hoje ele tem uma proteção para isso. Se você configurar ele corretamente e a bomba estiver seca, ele consegue detectar que ela está seca, sem sensor. Ele consegue mensurar a frequência, a corrente e consegue dizer que ela está sem água, né? Então, esse tipo de bomba não tem esse problema e é mais eficiente. Esse tipo de bomba é mais eficiente que bomba de superfície. Como eu falei, a bomba de superfície, para cada 1 metro de sucção, para cada 1 metro de desnível da entrada da bomba para o espelho d'água, para o espelho, não pela válvula, para o espelho. Para cada 1 metro da sucção até o espelho d'água, eu perco mais ou menos 10 metros de coluna de água, 10 MCA de recalque. E como a bomba submersa funciona afogada, eu não tenho essa perda na sucção.
Então ela é mais eficiente. Mas tem inconvenientes, né? Geralmente esse tipo de bomba é muito pouco ou nada tolerante à areia. Praticamente nada tolerante à areia. E, de repente, numa chuva muito forte, veja que aqui as laterais aqui é tudo areia. Então, de repente, numa chuva muito forte, pode jogar essa areia para dentro e ser aspirado pela bomba. E isso vai desgastar severamente o conjunto do bombeador. Já a bomba de superfície tem mais dificuldade de succionar areia. Tá? De todas as bombas de superfície que eu tenho instaladas, principalmente desses projetos antigos, nenhuma queimou por areia. Nenhuma apresentou desgaste. Inclusive, teve uma aqui. Essa daqui, depois de 5 anos de operação, a gente desligou ela, tirou, desmontou para olhar como é que estavam os rotores. Essa aqui, no caso, são rotores de aço inox. E os rotores estavam íntegros. E os rolamentos estavam bons também, mas foram trocados os rolamentos por garantia. Os rolamentos e o selo mecânico por garantia. Porque é muito tempo de funcionamento, né? Imagina, 5 anos, todos os dias e o dia inteiro. São muitas horas de funcionamento, muitas. Então, o problema inicial, que era da queima do motor quando a bomba ficava seca, já não temos mais. Já está resolvido. E aí, alguns projetos, em alguns projetos a gente adota aí a bomba submersa, e em outros projetos a gente adota a bomba de superfície. Não tem uma para falar, olha, essa daqui, vou usar essa daqui sempre. Tem situação que compensa, tem situação que não compensa também. Então é isso, pessoal. Eu quis passar aqui alguns aspectos da instalação. Espero que tenha ficado claro para vocês. E qualquer dúvida pode nos consultar, tá bom? Um abraço e até mais.